Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui comigo neste show de artesanato, uma enciclopédia de lindas cestas artesanais para vocês curtirem este belo vídeo até o final, tá bom? Então vem comigo e nos ajude interagindo nele. Veja a cada detalhe dessas cestas, uma cesta mais bonita do que a outra, então nos ajude aí, tá bom? Faça seu comentário, toque nas notificações e dê o like. Você fazendo essas três coisas, você vai fazer o nosso canal alcançar mais pessoas, tá bom? Gratidão a todos vocês que têm me ajudado até hoje. Você que é inscrito, que tem feito o nosso canal crescer, muito obrigado. Mas você que gosta do nosso canal, assiste nossos vídeos, mas não fez a sua inscrição ainda, nos ajude aí, pessoal. Inscreva-se no canal para nos ajudar, tá bom? E curta este vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Fique com Deus. Um abraço.